É um privilégio, novamente, abrir a Palavra de Deus e discorrer sobre uma das cartas favoritas minhas. É a carta aos Filipenses do apóstolo Paulo. É um prazer imenso falar de um texto tão precioso entre as epístolas de Paulo. Esta carta foi escrita pelo apóstolo e foi enviada para uma das suas igrejas mais amadas, aquela que tinha mandado uma oferta para ele e que ele tinha um grande aprecio. Ele amava muito aqueles irmãos na cidade de Filipos, na Macedônia. Primeiro vamos tratar da autoria desta carta, como eu creio que todos devem acreditar. Começa com a palavra Paulo para indicar que quem escreveu foi justamente Paulo. E temos algumas referências à autoria de Paulo nos antigos pais da igreja. Entre eles, Policarpo, que viveu entre 69 e 155, aquele famoso herege. Márcio, que viveu 140, colocou Filipenses também no seu cânon. Irineu, aquele pastor amado, dos 140 até 203. Clemente de Alexandria, que viveu 155 até 215, Tertuliano do norte da África, 150 a 222, e também o cânon de Muratori, que foi descoberto no século passado, também tem a carta aos Filipenses, atribuindo-a a Paulo. Portanto, eu acho que a evidência externa é muito boa, bem forte. Quanto à evidência interna, chamamos a atenção o fato que os eruditos em geral aceitam a autoria paulina, mesmo aqueles que são liberais. Toda circunstância que nos encontramos na carta pode ser facilmente compreendida na base das condições que nos encontramos na vida de Paulo e no livro de Atos. Veja como versículos 12 a 16 do primeiro capítulo falam da prisão de Paulo e como ele encontrou oposição, onde que ele estava, 2:19 a 24, falando de Timóteo. Também trata de circunstâncias que têm uma base boa no livro de Atos. 3:4 a 6, onde Paulo fala de seu passado, ser fariseu e ser judeu, hebreu dos hebreus. Nós encontramos finalmente em 4:15 em diante o fato de que Paulo recebeu da igreja de Filipos uma ajuda financeira. Todos aqueles textos cabem muito bem justamente dentro da vida do apóstolo. Vamos agora falar numa área mais complicada, mais difícil de acertar. Queremos discutir sobre a data, quando que esta carta foi escrita e qual foi o local da sua origem, onde que o apóstolo esteve quando ele escreveu esta maravilhosa carta. Há 3 aprisionamentos. Nós sabemos que Paulo estava na prisão quando ele escreveu Filipenses, ele deixa isso muito claro dentro da própria carta. Mas há 3 prisões de Paulo no livro de Atos. Nós conhecemos aquela prisão do capítulo 16, quando ele foi preso em Filipos. Com certeza, Paulo não escreveu sua carta da própria cidade de Filipos na primeira vez que ele passou lá e evangelizou a cidade. A segunda prisão é de Cesareia, que nós encontramos depois do capítulo 21 de Atos. E, finalmente, o último, 2 anos de prisão em Roma. São essas 3 prisões que são mencionadas no livro de Atos. Mas a pergunta que temos que levantar é qual dessas prisões seria a prisão de Paulo? E talvez nenhuma realmente é a melhor sugestão. Se nós lermos capítulo 11 de 2 aos Coríntios e versículo 23, Paulo faz uma referência a mais prisões, muito mais prisões. Mas até essa data em que Paulo escreveu Coríntios, 2 aos Coríntios, ele só tinha sido preso, segundo o livro de Atos, uma vez, isto é, Atos não relata todas as prisões de Paulo. E é possível que a mais correta origem desta carta fosse numa prisão que não é relatado
no livro de Atos. E temos justamente as três possibilidades que nós queremos mencionar agora. Em primeiro lugar, aquela prisão tradicional que Filipenses foi escrito da cidade de Roma, cerca do ano 60 ou 61. E razões que nós podemos dar foi que ele menciona em capítulo 1, versículo 13, a guarda pretoriana, e ele também fala de a casa de César em 4:22. Tem sido tradicional pensar que essas referências ao imperador e ao seu governo seriam justamente mais provavelmente indicadores que estava em Roma quando ele escreveu Filipenses. Além disso, temos um problema. A gravidade da acusação contra Paulo e o veredito iminente de possível morte não dá possibilidade de ele apelar. Nós sabemos que finalmente Paulo foi morto em Roma, cerca do ano 66 ou 67, por Nero, o imperador. Mas Paulo já tinha apelado para Nero. E nós sabemos que nessa última prisão, que não está relatado no livro de Atos, mas apenas sabemos da última carta a Timóteo, então nós sabemos que não havia apelo. E essa pergunta que nós levantamos quando Paulo fala da possibilidade dele ser morto em esta carta aos Filipenses, é uma pergunta: por que ele não faz um apelo? Em outro lugar, nós encontramos certos problemas, outro lado desta questão. O número e distância de viagens entre Roma e Filipos, que tem sido calculado em número de 6, eram viagens muito extensas. E parece difícil acreditar que Paulo estava prevendo tantas viagens, idas e vindas, e notícias chegando sobre Epafrodito e a vinda dele para Roma. Então, isso dificulta esta posição que a carta aos Filipenses foi escrita de Roma. São aquelas viagens múltiplas. Em segundo lugar, temos a situação em que Paulo se confronta com morte possivelmente iminente, que não parece ser o caso em Atos capítulo 28. E, em terceiro lugar, Filipenses 2:24, Paulo expressa a esperança de visitar novamente os filipenses brevemente para reiniciar sua obra missionária e pastoral no meio deles. Mas em Romanos 15, versículos 23 a 28, o apóstolo está pensando em sair de Roma na direção de Espanha. Então, estas mudanças de plano, essas dificuldades de viagens, dão uma impressão que talvez Roma não fosse o local onde a carta aos Filipenses foi escrita. Uma outra hipótese é a hipótese de Cesareia. Lembrem-se que no livro de Atos, depois de Paulo ser preso no templo, ele foi guardado pelo coronel romano lá em Cesareia durante 2 anos pelos governadores Félix e Festo. Então, aquele período de 2 anos também poderia ser tanto o local como a data em que Paulo escreveu esta carta. A custódia em Atos 23, 35 em Cesareia, não sugere martírio iminente. Parece que Paulo não está enfrentando a possibilidade de ser morto nessa ocasião. Cesareia também, aparentemente, não tinha uma igreja tão forte e numerosa como Paulo dá para entender quando nós lemos os versículos 12 a 16 do primeiro capítulo. A impressão que nós estamos numa cidade maior e com uma igreja mais importante. E, em terceiro lugar, Paulo, em Filipenses, aspira retornar para Filipos, enquanto seu propósito, segundo já lemos em Romanos 15, era para continuar até Roma e depois para a Espanha. Então, nós temos esta incoerência nos planos de Paulo, que na própria carta aos Filipenses ele
dá a impressão que ele quer visitar os filipenses. A outra possibilidade me parece talvez a melhor e não é tradicional. Poucas pessoas pensam que esta carta tivesse sido escrita de Éfeso. Essa hipótese efesiana é apoiada por W. Michaelis, um estudioso alemão, e ele coloca esta possibilidade baseada em Atos capítulo 20, versículos 1 a 6, que Paulo escreve, que conta a experiência de Paulo logo depois de sair de Éfeso. Sabemos que Paulo foi preso mais de uma vez, e uma dessas prisões aparentemente foi em Éfeso. Se Paulo escreve em 2 Coríntios que ele estava em prisão muito mais, capítulo 11. Além disso, os movimentos de Timóteo se encaixam bem com o registro que nós temos acerca daquele filho na fé de Paulo, no livro de Atos. As viagens entre Éfeso e Filipos seriam fáceis, não demorariam várias semanas, como era de Roma para Filipos, mas de Filipos para Éfeso talvez daria para fazer a viagem em uma semana apenas, e não talvez 6 semanas seria o caso de ir de Filipos até Roma. Então, as múltiplas idas e voltas dos personagens em Filipenses, daria para entender que o local de onde foi escrita essa carta era mais próximo a Filipos. Haveria também uma guarda pretoriana em Éfeso, como também haveria uma casa de César, onde se poderia encontrar uma possibilidade de resolver esse problema, que dá a impressão que foi escrito de Roma. Mas também tem problemas ou questionamentos. Não temos nenhuma certeza que Paulo foi preso em Éfeso. Ainda que nós temos em 1 Coríntios 15, versículo 32, o fato de que ele lutou contra feras, que talvez sugerem uma prisão rápida, e a possibilidade de um martírio iminente, como Paulo sugere nesta carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, e também capítulo 2, versículo 17. Paulo não menciona, interessantemente, em Filipenses, essa coleta que ele estava levando para Jerusalém. Sabemos de 2 Coríntios, 1 Coríntios e Romanos, que esta intenção do apóstolo levar uma boa e grande oferta para os pobres irmãos em Jerusalém, a Judeia, estava muito central na sua mente. Mas esta carta não menciona essa coleta, isso também é um problema. E por que não usou o seu direito de cidadão romano para apelar para César e assim ter uma certa segurança que ele não seria martirizado? Então, esses são os 3 problemas que surgem em torno de uma origem efesiana para esta carta aos Filipenses. Quanto à data, se for escrito de Roma, podemos sugerir o ano 60 depois de Cristo. Se foi escrito, como é possível, de Cesareia, nós colocaríamos 2 anos antes, 1 ano e meio antes, que seria 58 ou 59. E, finalmente, se for escrito de Éfeso, nós podemos sugerir o ano 55 depois de Cristo. Agora, os destinatários, os filipenses. A cidade de Filipos não era grande, não era uma metrópole, era uma cidade colônia em Macedônia. Pegou seu nome do pai de Alexandre o Grande, que era Filipe, daí o nome Filipos. Essa cidade foi expandida por Augusto, e era seu nome anterior, Octaviano, para dar um bom local para os seus soldados. Eles queriam que eles tivessem uma herança lá na Macedônia, perto do local onde eles ganharam a famosa batalha que foi marcante na ascendência ao poder de Octaviano, que virou a ser Augusto César, aquele durante o reinado de quem Jesus nasceu. Lemos em capítulo 2 de Lucas. Essa
a Batalha de Actio, no ano 31 a.C., em que Octaviano, ou mais tarde o mesmo Augusto, venceu a Antônio e Cleopatra. Foi uma batalha bem marcante. E ele queria que seus soldados tivessem um local, então ele mais ou menos cedeu a cidade para eles, expandindo lotes de lugar para eles morarem naquela cidade. E interessantemente, quem era cidadão de Filipos, também ganhava o privilégio de ter todas as regalias e direitos que uma cidade na própria Itália. Então nós encontramos ali cidadãos, podemos dizer que Filipos era uma espécie de colônia romana. A igreja de Filipos foi fundada na segunda viagem missionária. Paulo saiu de Antioquia, cerca do ano 50, junto com Silas e com Timóteo. E eles foram subindo pela Cilícia, passando, querendo entrar na Bitínia, a Mísia, a Ásia, e o Espírito de Cristo não permitindo, eles receberam aquela visão do homem de Macedônia, eles cruzaram aquela mancha, entraram na Europa. E a primeira cidade a evangelizar pelo apóstolo Paulo, a ser evangelizada, foi a cidade de Filipos. Os irmãos lembram que Paulo passou essa noite terrível, depois de ser açoitado junto com seu colega Silas, preso naquela prisão, o terremoto que abriu a prisão em que o carcereiro se converteu, tudo isso nós podemos ler no livro de Atos, capítulo 16, e como ele expulsou o demônio daquela pitonisa, aquela jovem que trazia lucro para os seus donos. Tinha menos judeus do que outras cidades que Paulo evangelizou. Podemos perceber isso pelo fato que não havia sinagoga em Filipos. Para construir uma sinagoga era necessário que haja pelo menos 10 pais de família. Isso não havia em Filipos. Era uma cidade quase inteiramente gentílica. Havia aquelas poucas mulheres que se reuniram ao lado do rio que passava perto da cidade. E lá Paulo ia para aquelas reuniões de oração e falar sobre a palavra de Deus. E lá lembra-se que Lídia se converteu. E depois a igreja deve ter começado na casa de Lídia. E era a igreja que Paulo amava mesmo. A igreja então se interessou muito por Paulo e mais de uma vez mandou uma oferta. Nós podemos entender que esta carta aos Filipenses, em parte, teve o motivo de agradecer os irmãos de Filipos por ter mandado uma segunda vez uma oferta financeira para o apóstolo Paulo. E nota-se interessantemente a prominência das mulheres na carta. No caso da formação da igreja de Lídia, aquela senhora que vendia tecido e lã, que vinha lá da Ásia, uma espécie de comerciante, talvez não tão pobre. Também menciona no capítulo 4, Evódia e Sintique. Eram duas irmãs que estavam muito envolvidas com o comércio da igreja, eram cooperadores com Paulo no início, mas depois tiveram uma rixa, um problema, e Paulo pede que Suzuki, o seu companheiro de jugo, ajude aquelas mulheres a se entenderem para que haja unidade na igreja. Vamos tentar dar um tema para esta carta, que seria manter a unidade e a alegria no Senhor, no meio da hostilidade, o mundo que rejeitava o Senhor Jesus Cristo. O esboço, como as cartas normalmente começam com saudação, Filipenses também começa com uma saudação e uma referência à oração de Paulo, capítulo 1, versículos 1 a 11. Nessa oração, Paulo pede a Deus que o amor dos filipenses cresça cada vez mais. Encontramos também, em segundo lugar, informações sobre sua vida, que ele apresenta aos filipenses e a condição em que ele se encontra como preso, capítulo 1, versículo 12 até 26, onde Paulo trata da possibilidade de morrer
e também do fato que no local onde estava havia pessoas que tinham inveja dele, ou ciúmes, que pregavam o evangelho, mas não para promover o evangelho, mas para embaraçar o próprio apóstolo Paulo. Ele também faz um apelo para unidade e humildade, começando com o versículo 27 do primeiro capítulo, terminando aquela secção em 2:18. Depois ele dá informações sobre Timóteo e Epafrodito, aqueles amados irmãos que estavam junto com Paulo no local em que ele escreveu esta carta, 2:19 até 30. Depois ele dá advertências contra doutrinas e práticas erradas, contra os cães, que seriam judaizantes, que estão querendo levar a igreja a se aderir a uma espécie de judaísmo cristão. Depois ele fala também sobre antinômios, aquela gente que pregava uma libertinagem, que Paulo diz que seu ventre era o seu Deus. Nós encontramos isso no capítulo 3. E também ele trata de uma outra área de dificuldade, se a desunião na igreja e o perfeccionismo. Então a igreja de Filipos tinha pelo menos 3 ou 4 necessidades de receber advertências e certa ajuda do apóstolo. Depois ele dá algumas exortações finais no capítulo 4, 1-9. Primeiramente, em favor da unidade, especialmente aquelas mulheres já mencionadas. Depois, para eles alegrarem-se no Senhor, versículo 4 de capítulo 4. A gratidão e oração, capítulo 4, versículos 5-7. Como pensar, não deixar entrar na cabeça coisas que não sejam nobres e justas e verdadeiras. Depois ele entra, talvez, um dos assuntos principais pelo qual ele escreveu esta carta, que seria de gratidão pela oferta. Capítulo 4, versículos 10-19, finalmente a conclusão, 4:20-23. No tempo que nos resta, nós queremos examinar alguns dos interessantes características desta carta tão abençoada e que pode abençoar tanto a sua vida. Naturalmente, há muita coisa que nós não podemos comentar, mas uma vez que nós temos este tempo gostoso, gostaria de fazer algumas observações e chamar a atenção a certas verdades que Paulo apresenta nesta carta inspirada pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, é notável a ênfase que Filipenses dá à alegria e gozo na vida cristã. Ainda que Paulo está enfrentando a possível morte e martírio, ele usa em capítulo 2, versículo 17, de que seu sangue seria derramado sobre o sacrifício da fé, uma maneira que se sacrificava naquela época, deitando e derramando vinho em cima do sacrifício. Paulo compara seu próprio sangue sendo derramado dessa maneira, 2:17, mas mesmo assim o seu coração transborda de alegria. Eu acho que nós encontramos em torno de 16 referências a gozo e alegria em forma substantiva ou verbal, e no Carta aos Filipenses, que nós encontramos nossa responsabilidade diante de Deus de sempre nos alegrarmos no Senhor, sempre estarmos satisfeitos com nosso Senhor e Salvador. Em segundo, nós queremos fazer uma referência àquele hino do capítulo 2, começando com o versículo 5-11, que Paulo usa para chamar a atenção dos filipenses à necessidade de humildade, de ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Este pequeno trecho, este parágrafo, dividido pela humilhação de Jesus e sua exaltação, parece ser uma tradução da língua aramaica. Pelo menos alguns eruditos, como Ernst Lohmeyer, têm argumento em favor do fato que isso seria um hino e que não foi escrito originalmente em grego. Traduz-se facilmente de volta para a língua aramaica
e, portanto, é uma importação da igreja muito primitiva de Jerusalém, ou possivelmente de Antioquia. Nós não temos, assim, muitos casos de hinos e cânticos espirituais, ou cânticos e hinos da igreja primitiva, mas isto pode ser um deles, e um daqueles hinos, e nós gostaríamos muito de chamar a atenção a este fato. Dois problemas que os filipenses tinham, aparentemente, foram o problema de desunião. Paulo convida os irmãos a se humilharem, cuidar uns dos outros e manterem-se firmes na unidade do Espírito, capítulo 1, versículo 27 até 2:11, e também o perfeccionismo do capítulo 3, começando com versículos 4 a 17. Além disto, houve também essa ameaça da penetração do legalismo através dos judaizantes e também um libertinismo, que seria uma espécie de gnosticismo, que também estava ameaçando a igreja. Então, nós encontramos esses dois grandes inimigos da igreja primitiva, que seriam os judaizantes, isto é, transformar o evangelho em legalismo, em lei, e outra possibilidade, o evangelho que não tem moralidade. E a igreja está ameaçada dos dois lados, desses dois extremos. E nós encontramos Paulo combatendo ambos aqui nesta carta. Número 4, motivo principal aparentemente foi agradecer esta oferta. Nós não encontramos nenhuma outra carta em que Paulo tem esse motivo para escrever de dar ações de graça aos próprios irmãos. E Paulo tem um trecho muito gostoso no capítulo 4, onde ele trata sobre a importância que esta oferta tinha para ele. É um símbolo do grande amor e preocupação que os irmãos de Filipos tinham. Hoje em dia, missionários estão recebendo ofertas constantemente de suas igrejas. Mas eu acho que é muito raro encontrar alguém tão agradecido e tão impressionado como foi o apóstolo Paulo com esta oferta. Era uma coisa muito rara, ele deixa bem claro. Muito raro ele receber oferta das igrejas. Ele trabalhava com suas próprias mãos para se autossustentar. E parece que isto foi uma das razões que ele ficou tão sensibilizado pelo amor que os filipenses mostraram. Isso no capítulo 4. Este livro de Filipenses não cita o Antigo Testamento em nenhum lugar. Isso também é interessante, especialmente quando nós vemos em Coríntios e Romanos quantas vezes Paulo e Gálatas, quantas vezes Paulo cita o Antigo Testamento. Ele menciona no primeiro versículo bispos e diáconos como se fossem oficiais da igreja. Isso também é interessante, porque não temos assim uma referência a bispos plural em outros textos, mas obviamente havia mais de que um bispo em Filipos, indicando que não somente que o ministério era plural, não era apenas um indivíduo, não tinha só um pastor titular, mas o fato que bispo representa, como nós vemos em 1 Timóteo 3:1, onde nós encontramos Paulo referindo-se à pessoa que deseja ser bispo, que seria o desejo pelo pastorado. Aliás, é bem fácil entender que a palavra bispo significa exatamente o que nós queremos dizer com a palavra pastor. Pessoa responsável, a palavra original no grego significa supervisionar, na forma verbal, supervisor em termos substantivos. Então, a igreja de Filipos tinha os seus encarregados, aquilo que o livro de Hebreus chama de guias ou líderes, e que nós hoje chamamos de pastores, mencionado no primeiro versículo. Em sexto lugar, nós queremos fazer uma referência aos reflexos de Filipos ser uma colônia romana. É interessante, no capítulo 1, versículo 27, é uma referência ao fato de que os crentes de Filipos são cidadãos do céu e não de alguma colônia aqui na terra. Isto pelo fato de que a hostilidade sempre marginaliza os crentes quando há perseguição
e que esses crentes em Filipos não devem se preocupar, porque ainda mantêm sua cidadania, mesmo estando fora de sua terra natal, que seria o céu. Tem outro texto no capítulo 3, que também faz referência à nossa pátria, 3:20, que significa no original nossa cidadania. Então, como a cidade de Filipos, já mencionada, era uma colônia, então os membros, os cidadãos da cidade eram colonos de Roma. Os cristãos são cidadãos aqui na terra, longe de sua terra nativa, que é o céu. Isso também eu acho bem interessante em Filipenses. Em sétimo lugar, queremos mencionar o dia de Cristo, que se menciona 2 vezes, lá no primeiro parágrafo, 1:6 e 1:10. O dia de Cristo é uma maneira em que Paulo refere-se à segunda vinda de Cristo. Isto é, quando o fim da história, tal como nós conhecemos, chegará. Quando tocar a última trompeta, esse é o dia de Cristo, o dia em que Cristo venha para reinar na terra. E Paulo menciona isso no capítulo 1, versículos 6 e 10. Em 8º lugar, Paulo não condena a mensagem dos inimigos que pregavam para embaraçar e para envergonhar o apóstolo. Não sei se notaram, começando com o versículo 14 do 1º capítulo. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, quando Paulo era preso na cidade onde ele escreve esta carta, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, por rivalidade. Outros, porém, por boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, versículo 17, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eu acho fascinante que Paulo não condena aqueles irmãos que queriam embaraçar e queriam entristecer o apóstolo pela maneira que eles pregavam. Paulo não os condena, mas quando ele escreve para os Gálatas, os irmãos vão lembrar que Paulo condena terminantemente aqueles que têm infiltrado nas igrejas da Galácia e pregavam outro evangelho. Qual é a diferença na atitude do apóstolo? Num caso, ele está feliz, contente. Ele diz no versículo 18, que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado. Paulo não tinha uma preocupação com sua própria pessoa, se ele seria insultado ou não. Mas ele se preocupava demais pelo conteúdo do Evangelho, que o Evangelho não seja deturpado, que não seja um Evangelho falso, como era o caso desses acréscimos que aqueles judaizantes traziam para a Galácia. Portanto, lembremos sempre que o problema que Paulo tem não é o problema de insulto à sua pessoa. O único problema se o Evangelho não está sendo transformado em mensagem que não salva, que não seja a mensagem salvadora. Lembremos que este foi o problema que Martinho Lutero teve quando ele levantou a bandeira, quando ele começou a discutir com os líderes da Igreja Católica, que a doutrina já tinha sido mudada e que essa doutrina não salvava. Então, esta é a nossa grande preocupação, que o Evangelho não seja deturpada. Se há outra denominação que prega diferentemente do que nós pregamos, e até por rivalidade, querendo até pegar alguns dos nossos convertidos, nós não temos motivos para condená-los, segundo nós entendemos desse parágrafo tão importante, o primeiro capítulo de Filipenses 12 a 18. Em 10º lugar, nós queremos mencionar o fato que Paulo ensina que para o crente morrer é lucro. Não sei se notaram versículos 21 e 23 desse primeiro capítulo, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro.
Versículo 23, que tipo de lucro é morrer? Versículo 23, ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que viver nesta terra, especialmente se somos perseguidos. E Paulo era muito perseguido. Ele estava numa prisão, com certeza estava passando muito mal lá, fisicamente. Que comida ruim, que sofrimentos ele passava lá, que frio, que calor, todas aquelas coisas. Conforto para o corpo nenhum. Mas lá no seu íntimo ele tem essa grande esperança de poder esperar subir para a glória do Senhor, se Deus escolher que ele morresse. Me faz lembrar do famoso Richard Baxter, que escreveu o livro que temos em português, Um Pastor Aprovado. Ele, pensando que ia morrer, como Paulo estava enfrentando, só que não era por causa de prisão, mas por causa de doença, o Richard Baxter, mais de 300 anos atrás, começa a meditar 30 minutos por dia sobre o futuro, como seria o céu, como seria essa vida na presença de Deus. E essa experiência que Richard Baxter teve, meditando na palavra, meditando como seria aquela presença do Senhor, que é incomparavelmente melhor, lhe fez tanto bem, que ele declara que quando ele não ia morrer mais, porque de fato ele melhorou, sua vida perdurou para ter uns 40 anos de ministério, ele achou tão valioso esses 30 minutos por dia que ele não parou de meditar 30 minutos sobre o céu. Imagina quanta coisa gostosa ele pensou. E ele deu uma espécie de sumário dos seus pensamentos naquele livro que ainda não existe em português, O Descanso Eterno dos Santos. É uma coisa para lembrar que esta vida não é tão preciosa, que a outra não é muito, aliás, Paulo diz, incomparavelmente melhor. Vamos lá para o número 11. Viver em um só espírito, com uma só alma. Capítulo 1, versículo 27. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo ver-vos, estando ausente, ouço no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. O que Paulo está dizendo? Está combatendo a desunião. Os irmãos não estão se entendendo perfeitamente. Sabemos das duas mulheres do capítulo 4. O que Paulo quer dizer com esta ideia de um só espírito, como uma só alma? Acredito que ele está lembrando-nos que a igreja local é unificada através da presença do Espírito entre nós, o Espírito Santo. Mantenha, diz Paulo para os Efésios, a união no Espírito, essa união que nós já temos, mantenha isso. E que nós vivamos como se fôssemos um corpo que tem apenas uma alma, e não como cada membro tem uma alma separada, como se houvesse muitas almas vivendo no mesmo corpo. Isso seria uma terrível experiência de multiplicidade de almas. Então é uma exortação para nós vivermos dentro de nossas igrejas locais, nessa comunidade do corpo de Cristo, como Paulo diz para os Coríntios, vós sois o corpo de Cristo, capítulo 12, que nós tenhamos a alma que faz com que todos os membros cooperem a mais perfeitamente possível. Número 12, a palavra usurpação no capítulo 2. Interessante esta referência. Naturalmente, Adão, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Usurpar significa tentar, pela força, pegar alguma coisa, quase roubar alguma coisa que não é nossa. E é uma maneira de entender o que Adão queria. Quando Satanás o tentou no jardim, ele chegou à conclusão que Deus não tinha dado tudo que ele podia ter dado para ele, então ele quis ser igual a Deus,
ainda que ele já foi criado na imagem de Deus, e ele queria toda a autoridade e poder de Deus. Isso era uma usurpação. O último Adão, porque esta é a visão que nós temos em capítulo 2, versículo 6, é que Jesus Cristo, em contraste com o primeiro Adão, ele, em vez de tentar pegar igualdade com Deus, Pai, ele se esvaziou-se, deixando sua glória eterna, todo aquele serviço dos anjos, se dobrando diante dele, honrando e querendo fazer a sua vontade. E ele vem se encarnar, tomando sobre si forma humana. Deixe-me ler que diz aqui: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Dá para entender claramente, portanto, que em contraste com Adão, nosso Senhor Jesus se esvaziou, tomou sobre si forma de servo. Talvez nós estamos lembrando daquele texto de Isaías 40:53, onde o futuro Messias que morreria pelo povo é justamente chamado o servo de Yahweh, que é uma referência ao próprio Senhor Jesus. E mais um texto aqui é refletido do Antigo Testamento, aquela figura humana e semelhança ao homem. Essa é uma referência a Daniel capítulo 7, com certeza, onde o Filho do Homem é uma pessoa lá na presença do Ancião de Dias, que tem a aparência de um homem no céu. Obviamente, aquele homem que veio do céu para nós e agora está na presença do Pai, em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, este texto é um apelo para nós vivermos humildemente com nossos irmãos, sempre dando preferência a nossos irmãos na igreja, por causa da maneira que Jesus modelou, tendo em vós a mesma atitude que Cristo teve, uma atitude de servo. Agora, qual é a consequência? Por esse motivo, Deus exaltou sobremaneira, isto é, exaltado acima de qualquer outra autoridade. E ele compartilha junto com o Pai o próprio trono dele, como nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 5. E a Bíblia dá para entender claramente que aqueles que sofrem com Cristo, aqueles que se humilham, também terão o direito de reinar com Cristo. Esses são os ensinamentos aqui. Essa palavra esvaziar tem sido muito discutido pelos eruditos, alguns naturalmente querendo indicar que o Senhor Jesus, esvaziando-se de sua divindade, chega neste mundo apenas como homem. Nós não podemos engolir esta ideia. E que Jesus podia, portanto, ter errado quando ele faz referências a autores do Antigo Testamento, tudo isso. Ideia muito modernista, liberal. Não, este esvaziar-se tem duas possibilidades. Uma delas é que ele se esvaziou de sua glória. Ele veio para este mundo, aquele que era rico se fez pobre por nós, assim diz capítulo 8 de 2 Coríntios. Aquele que foi o dono de tudo, agente da criação, veio aqui para cansar-se, ter fome, de sofrer muitas dores, especialmente as agonias da cruz e aquela coroa de espinhos. Tudo isso ele fez por amor de nós. Então, esvaziar-se significa esvaziar-se de sua glória. E esta nossa ideia, e não nunca a ideia que ele se esvaziou de sua divindade e que ele se tornou apenas homem aqui na terra. Aquela referência nós já fizemos, número 14, semelhança de homens. Número 15, a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo, em consequência da sua humilhação,
cita Isaías 45, versículo 23. Se o querido irmão quiser dar uma olhada naquele texto, fascinante é encontrar que diante de quem todo mundo tem que dobrar o joelho é diante de Jeová, ou Yahweh, como se pronunciava provavelmente o nome no Antigo Testamento. Então, uma referência ao fato que a exaltação de Jesus Cristo, filho de Maria, foi para ele se identificar inteiramente com Deus. Nós já sabemos que ele é Deus, como esse texto diz, encontrando-se em forma de Deus, morfei, indicando que ele é Deus. Ele não se importava não tentar pegar todas as regalias de Deus, mas se esvaziou. Agora, quando ele, depois de morrer e foi ressuscitado, ele é elevado à posição justamente de Deus. Isso é para nós lembrarmos exatamente, por isso que Paulo cita este famoso hino de Filipenses 2, para nós lembrarmos que quem se humilha será exaltado, por causa do seu amor ao Senhor e amor aos seus irmãos. Número 16, aquela famosa frase que nós encontramos aqui, em capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação, 2:12. O que significa desenvolver a nossa salvação? Naturalmente, nós já fomos salvos, se já cremos no Senhor Jesus, se já recebemos do Espírito Santo, nossos pecados já perdoados. Mas desenvolver nossa salvação diz respeito à nossa libertação. A palavra salvar significa tanto curar como também libertar, que nós ficássemos sendo curados de nosso egoísmo, de nossa pecaminosidade, por nosso amor a nós mesmos, de nossa autocomiseração, e que nós procuremos servir ao Senhor da glória. Então, desenvolver sua salvação significa tomar as decisões necessárias para libertar-nos do poder do pecado em nossa vida. Nós encontramos em 1 Coríntios 1, versículo 18, que nós estamos sendo salvos, sendo libertados do poder do pecado. E lembra-se que Romanos 6 nos adverte de não entregarmos nossos membros a servir ao pecado, porque senão podemos ficar escravizados. Pelo contrário, era constantemente, logo que detectamos pecado na vida nossa, que nós nos livrássemos, desenvolvendo nossa salvação e cortando esse poder do pecado pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, pela ajuda e exortação dos irmãos, pela frequência à igreja, para nós libertarmos, desenvolvendo a nossa salvação para a glória de nosso Senhor. Nós encontramos em capítulo 1 de Colossenses, versículo 28, a filosofia que o apóstolo Paulo tinha de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Obviamente, a ideia de perfeito significa adulto, não uma pessoa que não peca nunca, mas é para a pessoa viver assim, vencendo e desenvolvendo a sua salvação constantemente. Número 17, vosso mensageiro. Interessante, a palavra no original é a palavra apóstolo. Eu estou encontrando isso no versículo 25 do capítulo 2. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar. A palavra vosso mensageiro traduz a palavra apóstolo. Nós temos hoje em dia pessoas que se autodenominam apóstolos. Tem dois sentidos da palavra do Novo Testamento. Um daqueles sentidos relacionado com 12 e com o apóstolo Paulo, são pessoas que têm plena autoridade em representar a Jesus, a falar em nome dele. Mais ou menos o que o Papa reivindica lá em Roma, de falar infalivelmente. Por isso que nós podemos ler Filipenses, saber que estamos lendo a palavra de Deus, porque foi escrito pelo apóstolo. Mas também a palavra apóstolo pode significar
como neste caso, uma pessoa enviada para um serviço, comissionada para trazer esta oferta para Paulo. É interessante que Paulo vai usar essa palavra, vosso apóstolo, em capítulo 2, versículo 25. Mesmo tendo curado as pessoas, nós sabemos que Paulo tinha muitas experiências com cura divina, ficamos admirados que neste texto, aparentemente, Paulo não tinha esse poder. Veja que Epafrodito estava muito doente, nós lemos aqui, nos últimos versículos do capítulo 2, e que ele estava à beira da morte. Eu acredito que Paulo deve ter orado por ele, talvez impondo as mãos, querendo que Deus curasse, mas Deus não curava. Até no fim, quando ele estava à beira da morte, Deus teve misericórdia e trouxe ele de volta e restaurou sua saúde. O que nós podemos deduzir disto? Mesmo que Paulo tivesse tido o dom de curar, eu não duvido que ele tinha, não quer dizer que nós podemos esvaziar os hospitais de nossas cidades brasileiras ou outras cidades do mundo. Significa que ainda que tenhamos este dom de curar, nós dependemos da vontade de Deus. Isso fica muito claro na maneira que Paulo fala sobre a cura de Epafrodite. Recebi, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre homens como esse, Epafrodite, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência. Então ele disse que Deus compadeceu-se dele, versículo 27, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza se Epafrodite tivesse morrido. Eu entendo que Paulo não tinha nenhuma certeza que Deus ia curar aquele irmão. Eu acho que nós temos que reconhecer que não é toda pessoa que Deus quer curar. E Paulo mesmo, quando ele falava do seu espinho na carne, sabia que não era a vontade de Deus dele ser curado ou melhorado. Quando se usa esta frase, capítulo 3, versículo 3, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, não gloriamos em Cristo Jesus, é uma referência ao fato que os gentios, e a igreja de Filipos era uma igreja quase totalmente gentílica, que a igreja gentia é a verdadeira Jerusalém, a verdadeiro Israel, era a circuncisão que adorava a Deus em espírito. Isto é por causa de ter recebido o Espírito Santo, enquanto os judeus na carne, eles estão adorando a Deus na carne. Nós lembramos que Jesus falou para a mulher de Samaria que os verdadeiros adoradores adorem no Espírito. Talvez a melhor tradução aqui seria adorar pelo Espírito. E naturalmente, somente pelo Espírito que nós podemos adorar o Deus vivo. Em capítulo 3, versículo 12 e também versículo 15, nós temos duas referências à perfeição. Em 2,12, não que eu já tinha recebido ou tenha obtido a perfeição. Versículo 15, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Claramente, a palavra perfeição não significa a mesma coisa nos dois textos. No primeiro texto, a perfeição significa aquele estado em que a pessoa não peca mais. Aquele estado que nós teremos uma vez glorificado nossos corpos e nossa natureza transformada. Por outro lado, Paulo gosta da palavra perfeito para descrever pessoas adultas, pessoas que podem prosseguir na sua vida cristã sem depender de outras pessoas. Pessoas que podem ser enviadas para a África e começar uma igreja lá porque eles não estão dependendo dos seus irmãos aqui na fé para continuar a sua vida. Eles são adultos, são perfeitos em Cristo no sentido que têm capacidade de produzir e reproduzir-se espiritualmente. Graças a Deus por esse tipo de perfeição que nós também encontramos em Colossenses 1, em versículo 28.
3, 17 a 19, mostra que havia cristãos que não viviam a vida cristã de uma forma digna, mas indigna. Pessoas que não imitavam o apóstolo Paulo e não imitavam ao Senhor Jesus. Pois muitos andam entre nós, já falei repetidas vezes, vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. São crentes inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos? Porque o destino deles é a perdição, isto é, o inferno. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, que eles só se preocupam com coisas terrenas. São pessoas que se convertem, entre aspas, só para viver melhor nesta vida. Há esse grande perigo com essa teologia da prosperidade, de buscar ao Senhor só para vantagem nessa vida. E não estarmos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E houve pessoas assim também, no primeiro século, na cidade onde Paulo estava escrevendo esta carta aos Filipenses. Capítulo 4, nós encontramos uma coisa muito fascinante, é o fato de que ansiedade, preocupação é pecado. Nós somos advertidos de não ser ansiosos por coisa nenhuma. Eu, durante muito tempo, pensava que a ansiedade era uma coisa natural, portanto, não pecaminosa, mas nós encontramos aqui que somos proibidos de ter essa ansiedade. Paulo não tinha televisão em casa, mas se ele estivesse vivendo hoje, com certeza ele estaria muito preocupado naquilo que nós estamos pensando quando estamos vendo aquela caixa preta. Porque ele disse em capítulo 4, versículo 8, que nós só devemos pensar em coisas nobres, coisas valiosas, coisas que têm valor, que têm boa fama, e não coisas ruins, coisas impuras. Paulo teria muito problema com nossos programas de televisão e muitos vídeos que até crentes estão vendo. Não esqueçamos que nós somos advertidos para só pensar o que combina bem com o pensamento de Deus, tendo em vós mesmo a mesma mente que teve Jesus Cristo e aquilo que condiz com a própria palavra de Deus. Encerramos nosso estudo em Filipenses. Tem muita coisa mais para procurar. Deus abençoe.